Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Eu sou o professor Eduardo Ciperuelo, professor de Física e Astronomia do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Neste vídeo eu vou continuar resolvendo equações do segundo grau pelo método da fatoração e dessa vez eu vou resolver equações completas quando o coeficiente a é diferente de 1. Vamos começar resolvendo a equação 2x² mais 7x mais 5 igual a 0. Reparem que os coeficientes aqui são a igual a 2, b igual a 7 e c igual a 5. Nós vimos que para resolver uma equação do segundo grau pelo método da fatoração, nós devemos separar o termo do meio em dois termos. Quando o coeficiente a da equação do segundo grau era igual a 1, nós separávamos o termo do meio em dois termos onde o produto de seus coeficientes era igual ao termo independente. Agora, quando o coeficiente a é diferente de 1, nós temos que separar o termo do meio em dois termos de modo que o produto de seus coeficientes seja igual ao produto do coeficiente a pelo coeficiente c. Vamos ver na prática como isso funciona. O produto entre os coeficientes a e o coeficiente c, nesse exemplo, é igual a 10. Então, significa que precisamos separar o termo do meio em dois termos de modo que o produto de seus coeficientes seja igual a 10. Veja que eu posso separar o termo do meio de diversas formas. Eu posso separar como sendo x mais 6x. Posso separar também como sendo 2x mais 5x. Posso separar como 3x mais 4x. E assim por diante. Mas reparem que apenas esse aqui, 2x mais 5x, tem os coeficientes cujo produto vai dar 10. Desse modo, escolhemos essa separação, esses dois termos, para separar o termo do meio. Reescrevendo a equação, nós temos 2x² mais 2x mais 5x mais 5 igual a 0. Agora podemos continuar com o processo de fatoração por agrupamento. Primeiro agrupamos os termos em pares. O primeiro par vai ser 2x² mais 2x, e o segundo par vai ser 5x mais 5, tudo isso igual a 0. Vamos identificar o fator comum, ou os fatores comuns, em cada par. No primeiro termo do primeiro par, reparem que eu posso escrever 2x² como sendo 2 vezes x vezes x. O segundo termo já está na sua forma reduzida. Eu não consigo fatorar mais do que isso. Mas agora, quando eu fatoro esse primeiro termo como sendo 2 vezes x, fica mais fácil de identificar os fatores comuns a cada termo. Repare que eu tenho 2 no primeiro termo, também tenho 2 no segundo termo. Eu tenho um x no primeiro termo e tenho um x no segundo termo. Dessa forma, o fator comum ao primeiro par será 2 vezes x. E agora o segundo fator eu obtenho fazendo a divisão de cada termo com o fator comum. 2x² dividido por 2x vai dar x, justamente o fator no primeiro termo que ficou sobrando. Quando eu faço 2x dividido por 2x, eu encontro mais 1. Repare que nesse segundo termo não ficou sobrando nenhum. Agora vamos encontrar o fator comum no segundo par. Repare que tanto o primeiro termo quanto o segundo termo já estão escritos na sua forma reduzida, ou seja, eu não consigo fatorar mais do que isso. E nesse caso, o fator comum é o 5. Então, colocando o 5 em evidência, para encontrar o segundo fator, eu divido cada termo pelo fator comum. 5x dividido por 5 vai dar x, que é justamente o fator no primeiro termo que ficou sobrando. E 5 dividido por 5 eu vou encontrar 1. Tudo isso igual a 0. Reparem que agora a equação está escrita de modo que o fator comum em ambos os termos é o x mais 1. Então, fatorando o x mais 1, ou seja, colocando ele em evidência, para encontrar o segundo fator, eu divido cada termo por x mais 1. 2x vezes x mais 1 dividido por x mais 1 vai ser igual a 2x. Novamente, repare que é justamente
o fator que ficou sobrando quando eu fatorei o x mais 1. E 5 vezes x mais 1 dividido por x mais 1 é igual a mais 5. Também o fator que ficou sobrando quando eu fatorei o x mais 1. Esse resultado é igual a 0. Pronto, agora eu cheguei na forma fatorada da equação do segundo grau, 2x² mais 7x mais 5. E posso agora resolver a equação. Sabendo que quando eu tenho um produto de dois fatores dando 0, ou o primeiro fator, que é x mais 1, vai ser igual a 0, ou o segundo fator, que é 2x mais 5, vai ser igual a 0. Agora, para encontrar x, eu preciso resolver as duas equações do primeiro grau. Na primeira equação, eu encontro a solução x igual a menos 1. Essa é a minha primeira solução. E na segunda equação, eu tenho que passar o 5 para o outro lado, trocando o sinal. E, finalmente, eu isolo o x, passando o 2, dividindo. Então, a minha segunda solução é x igual a menos 5 meios. Vamos resolver agora uma outra equação do segundo grau, novamente com o coeficiente a maior do que 1. Se você quiser tentar resolver essa equação sozinho, então pressione pause, tente resolvê-la e aí depois você volta aqui para conferir os resultados. Bom, identificando os coeficientes, eu vejo que o coeficiente a é igual a 4, o b é igual a 20 e o c é igual a 25. Para fatorar essa equação, primeiro eu tenho que identificar o produto do coeficiente a pelo coeficiente c. Isso aqui vai ser igual a 100. Agora, eu preciso separar o termo do meio em dois termos, de modo que o produto dos seus coeficientes seja igual a 100. Acho que não é difícil de descobrir que a separação vai se dar com 10x mais 10x, porque 10 vezes 10 vai dar o 100. Então, reescrevendo a equação do segundo grau, a gente fica com 4x² mais 10x, mais 10x novamente, mais 25 igual a 0. E agora podemos continuar com o processo de fatoração por agrupamento. Agrupando os termos em pares, eu tenho 4x² mais 10x, esse é o primeiro par, e o segundo par fica 10x mais 25 igual a 0. Bom, vamos agora identificar os fatores comuns em cada par. No primeiro termo do primeiro par, eu posso fatorar isso como sendo 2 vezes 2 vezes x vezes x. Já o segundo termo, eu posso escrever como sendo 2 vezes 5 vezes x. Acho que agora fica fácil de identificar os fatores comuns. Eu tenho um 2 aqui no primeiro termo, outro 2 no segundo termo, tenho um x e tenho um x no segundo termo. Então, significa que o meu fator comum a ambos os termos será 2x. E para encontrar, então, o segundo fator, eu posso dividir cada termo por 2x, ou basta olhar para os fatores que ficaram sobrando em cada termo. Nesse primeiro termo é 2x e no segundo termo é 5. Vamos fazer a mesma coisa no segundo par. O 10x eu consigo escrever como sendo 2 vezes 5 vezes x. E o 25, 5 vezes 5. Reparem que agora eu tenho apenas um único fator comum, que é o 5. Então posso colocar o 5 em evidência. E o segundo fator, eu encontro dividindo cada termo por 5 ou identificando os fatores que ficaram sobrando, que no primeiro caso é 2x, no segundo caso é 5. Bom, vejam agora que o fator comum em cada termo passou a ser 2x mais 5. Então eu posso colocar o 2x mais 5 em evidência, e para encontrar o segundo fator, eu preciso dividir cada termo por 2x mais 5. Ou posso identificar o fator que ficou sobrando. Nesse primeiro termo, o fator que ficou sobrando é 2x. E no segundo termo, o fator que ficou sobrando é o 5. Pronto. Chegamos na forma fatorada da equação 4x² mais 20x mais 25 igual a 0. Repare que como os dois fatores são iguais, eu posso escrever isso ainda numa forma mais compacta. Posso escrever como sendo 2x mais 5 elevado ao quadrado igual a 0. E aí, a solução dessa equação é simples. Basta eu tomar a raiz quadrada dos dois lados,
e aí eu fico com 2x mais 5 igual a 0. Isolar o x, escrevendo 2x igual a menos 5, e agora fazendo x igual a menos 5 meios. Bom, essa é uma equação que tem apenas uma única solução, ou como muitos gostam de dizer, essa é uma equação do segundo grau com duas raízes ou duas soluções iguais. Agora vamos comparar essa equação que a gente acabou de resolver, cuja forma fatorada é 2x mais 5 elevado ao quadrado igual a 0, com uma segunda equação que nós vimos em vídeos anteriores, que também a forma fatorada pode ser escrita dessa forma: x menos um valor elevado ao quadrado igual a 0. Esse tipo de equação também leva a uma única solução, ou duas soluções iguais, como a que nós acabamos de obter aqui. Vamos comparar as duas equações de modo a encontrar um padrão que nos ajude a resolver equações desse tipo, de uma forma mais simples. Veja que tanto o primeiro termo quanto o segundo termo dessas duas equações são quadrados perfeitos. Mas o que significa isso? Significa que esses termos são quadrados de outros termos. Ou seja, o 4x ao quadrado é o quadrado de 2x. O 25 é o quadrado de 5. 5 elevado ao quadrado. Assim como o x ao quadrado, eu posso escrever como sendo o quadrado de x. E 9 é igual ao quadrado de 3. Ou seja, para saber se esses termos são quadrados perfeitos, basta tomar a raiz quadrada deles. Se a raiz quadrada for um valor exato, então significa que aquele termo é um quadrado perfeito. Repare que a raiz quadrada de 4x ao quadrado é igual a 2x, assim como a raiz quadrada de 25 é igual a 5. A raiz quadrada de x ao quadrado vai ser x, e a raiz quadrada de 9 vai ser igual a 3. Reparem outra coisa, a raiz quadrada de 4x ao quadrado é igual ao primeiro termo da forma fatorada da equação. Assim como a raiz quadrada de 25 igual a 5 é o segundo termo da forma fatorada da equação. Isso aconteceu aqui também. Reparem que a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, é exatamente o primeiro termo da forma fatorada, enquanto a raiz quadrada de 9, que é 3, é igual ao segundo termo da forma fatorada. Agora vamos comparar os termos do meio das duas equações. O primeiro termo pode ser escrito como sendo o produto de 2 vezes 2x vezes 5. Assim como o termo do meio da segunda equação, menos 6x, pode ser escrito como menos 2 vezes x vezes 3. Ou seja, encontramos um padrão aqui. Significa que toda vez que encontrarmos uma equação do segundo grau, em que cada um dos termos podem ser escritos dessa forma, a forma fatorada da equação do segundo grau é escrita como sendo 2x mais 5 elevado ao quadrado igual a 0. Ou seja, a raiz quadrada do primeiro termo mais a raiz quadrada do segundo termo elevado ao quadrado. Da mesma maneira, a forma fatorada da segunda equação pode ser escrita como sendo a raiz quadrada do primeiro termo menos a raiz quadrada do segundo termo. Essa é a fatoração do segundo termo. Uma observação com relação ao sinal. Se o termo do meio for positivo, então a forma fatorada vai ser um sinal de mais, vai ter um sinal de mais. Se o termo do meio for negativo, então o sinal na forma fatorada vai ser negativo. Concluindo então, pessoal, toda vez que você tiver que resolver uma equação do segundo grau, de modo que o primeiro e o último termo são quadrados perfeitos, você deve testar o termo do meio para ver se ele pode ser fatorado dessa forma. Se puder, você pode aplicar essa fatoração direto. Não precisa fazer todo aquele procedimento por agrupamento. Caso contrário, se o primeiro termo e o último termo não forem quadrados perfeitos, então você deve prosseguir com a fatoração utilizando esse método aqui que eu mostrei. Ou seja, separando o termo do meio em dois termos, de modo que o produto de seus coeficientes seja igual ao produto do coeficiente A pelo coeficiente C. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.